Porteira aberta no Rodeio das Lives, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Renê Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. O tema de hoje é as crianças e o brincar livre em casa com segurança e afeto. Quem fala isso, quem vai falar, nosso convidado de hoje é o José Felipe de Lima. Ele vai compartilhar essa sua visão, sua experiência sobre esse tema tão relevante, criança e pandemia, criança e segurança, afeto, enfim, tantos temas tão relevantes assim nessa mesma live. Então, se você gosta do conteúdo aqui do Peãocast, apoie os nossos afiliados. Temos aí o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Aqui na minha bio tem o link. Você clicando ali, você é direcionado para o site da Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra ali, são mais de 6 milhões de itens. Os impostos, as comissões tirando impostos, nós direcionamos esse lucro das vendas para produzir material paradidático para escolas públicas, crianças e escolas públicas que precisam de ajuda. Então a gente está fazendo essa campanha, participe também. E temos o link da vaquinha, que é o link aonde você pode fazer doações mensalmente ou de uma única vez todos os anos, todos os meses, o que você achar melhor, mas com R$ 2,95 você pode ajudar uma criança em escola pública com o link da vaquinha, R$ 2,95 por mês. Entre ali, veja o vídeo, veja o texto, se você gostar da proposta, divulgue para os seus amigos e faça a sua doação. E hoje a gente vai falar sobre as crianças e o brincar livre em casa com a segurança e afeto com o profissional José Felipe de Lima. Ele está chegando, vamos conectar, vamos entender um pouquinho. E se você ainda não é inscrito, entre ali no canal do Peãocast no YouTube. Lembrando também, se inscreva, deixe seu like, seu dislike, e deixe seu comentário também, sempre muito bem-vindo. A gente quer aprender todos os dias, a gente acredita, né, que tudo é construído em parceria, ouvindo, entendendo um pouco toda essa dinâmica, e também o material estará disponível no Spotify Peãocast. Seja bem-vindo e bem-vinda. E hoje, nesse tema maravilhoso que as crianças e o brincar livre em casa com segurança e afeto. Oi Betinha, diretamente da Espanha, seja bem-vinda, obrigado pela presença, vejo que você também está pegada nas lives, parabéns e desejo sucesso para todo mundo aí. Quem está nos acompanhando, quem está nos vendo, às vezes aqui hoje ao vivo, ou talvez, né, daqui 1 ano, 10 anos ou 100 anos, exatamente é assim que estamos aprendendo, ensinando, nos comunicando, fazendo novas amizades, nos conectando, entendendo um pouco essa dinâmica, alguns meio na força, tivemos que aprender isso na força nesse momento. E estamos aqui, estou aqui falando com o Zé Luiz o que aconteceu, que eu estou esperando o José Felipe aguardando. Mas bora lá, e é nóis. E se inscreva ali no Peãocast no YouTube e também no Spotify. Gente, estamos promovendo a bio ali com os nossos afiliados para ajudar as crianças em escolas públicas. Dê sua contribuição, entenda o projeto, indique para os seus amigos, familiares. As escolas públicas precisam, né, do nosso apoio. Eu até tenho uma proposta de aproximar a associação comercial das escolas públicas, até porque, na minha forma de ver, né, nesses 17 anos escrevendo livros infantis, eu entendo que a escola ela gera muita mão de obra para comércio e empresas. Então é fundamental que a associação comercial se aproxime das escolas, entenda, para que a criança comece a ter contato ali com os empresários, entendendo um pouco de uma dinâmica que na fase jovem adulto, eles vão para uma empresa inevitável, afinal é por isso que a gente estuda. A gente vai trabalhar, vai estudar. Damião, seja bem-vindo, campeão de rodeio de Barretos e vice também, enfim, incrível, peão profissional. A Maria ou Marisa, perdão, não estou conseguindo ver aqui agora. Seja bem-vinda também. E bora lá. E seguimos a nossa aqui. Estamos aguardando o Damião, o José Felipe chegar às 16 horas. Muito bom, gente. Fabuloso tudo isso. E vamos tocando aqui. Se você tiver alguma pessoa indicada
alguma pessoa que você acha que vale a pena a gente bater um papo, conversar, entrevistar, que tenha conteúdo relacionado à criatividade, educação, empreendedorismo, inclusão, dom animal, assuntos que possam ser de interesse para a sociedade, para agregar valor como pessoa, como profissional, ou até para título de curiosidade, pode me chamar no particular, me indicar, e eu estarei com o maior prazer aguardando, fazendo, falando com essa pessoa e alinhando. Nós estamos fazendo a agenda da semana que vem para a sequência das lives. Para quem não sabe, eu sou escritor de livro infantil, eu comecei esse projeto das lives para contar histórias para crianças no momento do início da pandemia. E na verdade quem mais se interessou em participar das lives foram os adultos. Lógico, eu venho falando com algumas crianças ao longo desse período, eu venho falando com crianças, porém o maior número de pessoas que eu falo hoje são os adultos. André, seja bem-vindo. Estaremos com o André, se eu não me engano, a minha agenda, a minha cabeça, eu acho que é sexta-feira, 4 horas da tarde, certo, André? Nós vamos falar sobre comida, hambúrguer. Vamos entender que um jovem, muito jovem empreendedor, o que ele está fazendo nesse processo de pandemia, aprendendo a ter o seu próprio negócio na área de comida. Fabuloso, André. Estou ansioso para ver nosso bate-papo aqui na sexta-feira. Muito bem, estou aqui aguardando. Eu estou aqui falando com o meu convidado, José Felipe, ele está falando que está tendo algum probleminha na entrada ali. E bora lá. Muito bom, seja bem-vindo. Ananax, é isso? É muito curioso falar o nome das pessoas aqui nas lives, porque muitas vezes os nomes, né, assim, tá com sobrenome, tá com algum apelido. Gente, aqui o Peoncast a gente tem como proposta promover na educação, criatividade. Eu falo que aqui no interior a gente fala de barulho de carroça na cabeça. O que é barulho de carroça na cabeça? É um desconforto positivo, uma provocação positiva. Tudo que possa de alguma forma agregar, fazer, falar, fazer com que a pessoa possa dar um próximo passo. Por exemplo, você vai ouvir um convidado. Quando você ouve aquele convidado, opa, José Felipe já chegou. Quando você ouve aquele convidado, o que você tem que fazer? Se você gostou do convidado, vai lá, né? Vai lá por exemplo, ô José Felipe, se você estiver me ouvindo, você está no celular ou está no computador? Porque aqui você não está aparecendo. Me manda você o convite. Ok? José Felipe, se você estiver no computador, você tem que ser no celular. Porque não é possível convidar você se você estiver no computador. Tá bom? Se você estiver no computador, não entra. Tem que ser no celular. E muito bom. E aí, se você, por exemplo, a gente fala desse convite, se você assistiu um convidado, você gostou do conteúdo que ele ofereceu, vai até o canal dele, vai até o Instagram dele, segue ele, participa, entende o processo, entende o que ele está fazendo, chama ele no particular, sabe assim? Entende mais, se aprofunda. A gente fala barulho de carroça cabeça. Uma live de 35, 40 minutos, ela tem proposta de provocar a pessoa, trazer um desconforto, fala, caramba, eu preciso ver isso aí. Se você falar comigo no computador, não é possível fazer a live, só pelo celular. Então, essa é a dica. São pequenas informações que podem ser impactantes. Pensa assim, uma live é igual um tijolinho. Você constrói sua casa dia a dia com esses tijolinhos, né? Esses tijolinhos você vai construindo. Então você vai pensando assim, você tem uma informação de uma live. E falando nisso, as lives estão disponíveis, salvas no IGTV. Você entra ali, todas as lives. Hoje já são mais de 200 lives, conteúdos de educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, criatividade, inclusão, enfim, falamos de temas assim, é muito amplo. Nós somos um talk show, né? Eu falei o talk show do peão, que é oferecer conteúdo e que cada um decida o conteúdo que mais tem relevância para a sua vida. Estou aqui aguardando o José Felipe, ele acabou de explicar que ele entrou pelo computador, então fica a dica, pelo computador não dá para fazer live, o computador não tem um aplicativo que ele consegue fazer, você consegue assistir a live, mas você não consegue participar como convidado de uma live via computador. Então, se você estiver assistindo uma outra live em outro momento, é possível sim, mas não é possível participar. Então, nós temos uma programação. Hoje às 9 horas eu falo com o Roberto, que é um comediante fabuloso também.
Tem uma programação incrível para amanhã, que é sexta-feira, às 4 da tarde, depois às 21 horas também temos uma programação para sábado e domingo, com algumas lives artísticas, recebendo alguns artistas para promover a sua arte. E muitos artistas que estavam em cima de um palco, faziam shows, tinham peças, teatro, stand-ups, enfim, todos os artistas em si. É uma classe que sofreu muito com a pandemia, visto que o isolamento social, e eles estão usando a criatividade, fazendo apresentações virtuais em alguns links. Então, se você quiser também valorizar um artista, é simples, acompanha, veja qual é o show que ele vai fazer, você compra o ingresso via ali a sua bio, você contribui assistindo um show dele virtual, e ainda tem a chance de assistir um show ao vivo, porém virtual, mas você está dando a sua contribuição para a cultura, a educação, a arte. Não pare, que ela continue virando, apesar que tem vários setores que estão passando por uma reinvenção, e como eu sou um defensor e levanto a bandeira da educação, da criatividade, do empreendedorismo, da arte, são alguns temas, alguns setores estão sofrendo mais do que os outros. Então, faça a sua parte, contribua, valorize o pequeno empresário. E quando eu falo valorizar o pequeno empresário, às vezes você não precisa, às vezes você não comprou lá no comércio dele, mas se você colocar no seu Instagram, lá no store o telefone dele, a postagem do produto dele, que se estiver dentro da linha de pensamento que você tem também, às vezes você tem uma linha, por exemplo, como eu lido com criança, eu não vou fazer direcionamento, eu tenho crianças que me acompanham com coisas que eu, na minha conduta, acho que crianças não deveriam ter conduta. Se os pais fazem, não é problema meu, eu divulgue, faça a sua parte, incentive o pequeno e o grande, e o empresário, enfim. As coisas vão surgindo, eu espero que você ajude de alguma forma o seu amigo, o seu comerciante. Estamos recebendo aqui o José Felipe de Lima. Seja bem-vindo, meu Olá, amigo. deu certo, que bom que deu certo. O brasileiro não desiste nunca. Olha, eu fui persistente, viu? Eu fui persistente, deu certo. Maravilhoso. É, Seja eu bem-vindo. Conta um pouquinho, de que cidade você está falando, José? sou de Sorocaba, São Paulo. No caso de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, quem é José Felipe de Lima, como que essa questão da educação, e essa proposta que você fala, caiu na sua vida, qual foi o momento que você falou, cara, eu quero trabalhar com isso, e eu sei que você é bem empenhado sobre isso, tem até proposta, tem alguns acompanhamentos, mas conta um pouco pra gente entender você. Seja bem-vindo, o chapéu é seu. Legal, René, obrigado. Muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho da educação, de mim também, né? Nossa, começou há um bom tempo, em meados de 2011, 2012, quando eu comecei a trabalhar com educação ambiental. Eu sou formado em turismo e tenho pós em gestão ambiental e sustentabilidade. Então, foi através desse meio acadêmico que eu comecei a me embrenhar na educação. E eu digo assim que foi um momento bem importante para mim, entrar através da educação ambiental, porque foi quando eu comecei a perceber que a educação ela pode ir além da sala de aula. E que a gente pode ter professores, não necessariamente seres humanos, vamos dizer assim. Então eu posso aprender muito com uma árvore, com um riacho, com uma borboleta, tem milhares de aprendizados e que nos transformam também. Então esse é a base do que eu tenho hoje, com essa educação ambiental, que é uma ecologia profunda, né? E a minha transformação maior aconteceu em 2015, quando eu me tornei pai. Foi meio de repente, não esperava. E de certa forma isso foi um pouco desesperador, mas foi bom, sabe? Porque Vou passar por essa fase, eu não passei por essa fase ainda, eu preciso conhecer essa fase desesperado. olha, vale a pena, dá trabalho, mas é incrível. É uma jornada incrível. Não, eu tenho que viver essa E, experiência.
Então, eu vou contar um pouquinho dela aqui também e um pouco das experiências com outros pais e outras mães também que eu tenho vivenciado, essa paternidade e essa maternidade. E, inclusive, um parênteses aqui na minha história, né? Essa semana a gente terminou um projeto junto com as famílias de 5 semanas, acompanhando online, o cuidado com as crianças e o brincar livre. E quando acabou as 5 semanas, o que me veio assim foi, nossa, que incrível que é ser pai e mãe, né? Que desafio que é ser pai e mãe, mas que jornada incrível, porque é muito bom, assim, poder conviver e perceber as famílias, assim, né? O que elas passam e o que elas aprendem, como elas todas se transformam de alguma forma, né? Todo mundo aprende muito. E foi justamente quando eu me tornei... Essa troca virtual aconteceu a primeira vez por causa da pandemia? Às vezes era presencial ou já tinha essa linhagem de relacionamento virtual antes da pandemia? Não, eu tive que me reinventar totalmente, assim, totalmente. Imagina, o projeto que a gente vinha desenvolvendo chamava Comunidade Sustenta Educação. E é um trabalho que justamente tem como base, a essência desse trabalho com as crianças é o brincar livre na natureza. Então imagina só, quando chegou a pandemia, como a gente ficou um pouco perdido, né? E nos reinventamos, eu principalmente como educador, né? Como que eu vou trabalhar o brincar livre na natureza, sendo que eu não posso mais estar na natureza e nem próximo das crianças, né? E aí veio essa ideia de trabalhar junto com as famílias, não exatamente com as crianças, mas junto com as famílias online. Então, o meu papel como educador era estar com as crianças enquanto as famílias não podiam estar, né? Então, o pai e a mãe estão trabalhando, eles confiam em mim uma parte da educação dos seus filhos, né? Então, eles entregam em mim, é um gesto super bonito, né? Eles entregarem para mim os seus filhos. Confiança total. E a gente... Oi? Confiança total. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Não existe meio termo. Então, foi incrível, assim. E agora, eu não posso mais estar cuidando junto dos filhos deles, mas eu posso estar junto com eles, né? Não exatamente com os filhos, mas junto com eles. Então, é por isso que me veio muito essa ideia aí nossa, que jornada incrível que é ser pai e mãe, né? Que tô acompanhando eles mais próximos, assim, não só com as crianças. Então, tem sido bem bacana. Algumas coisas a gente tinha visto, algumas lives do seu trabalho também, mas só compartilhar um pouquinho. Eu venho de uma educação de sustentável ecológica, mas de uma forma muito primata, né? Porque eu sou caçula de uma família de 11 filhos e eu morei no sítio até os 13 anos. E estudei 3 anos numa escola rural. Então, o contato com animais, essas coisas, era, vamos falar, inevitável, mas só que não tinha a parte pedagógica, que é a parte do... o sistema pedagógico existia, o que não existia era essa reflexão, né, que se traz de uma forma muito mais ampliada hoje. Naquela época era a nossa realidade. Então, quando você tem algo, você nem sabe que tem, vamos dizer assim, né? Mas eu fui criado nesse ambiente e acho fabuloso ter tido essa chance. E isso eu tenho certeza que foi um presente que você ganhou e que faz toda a diferença em quem você é hoje, sabe? Porque uma criança que não tem contato com a natureza e que fica ali grudada nas 4 paredes, né? E desenha a árvore para saber como que é, ou vê na televisão como que é uma vaca, tem outra perspectiva de vida do que uma pessoa que está ali vivenciando a própria vida, né? Então, cara... Eu sou daltônico e sou dislexo. E o meu castigo era arrancar moto fora da escola. Eu vivia ficando fora da escola porque eu escrevia e tal. E eu pintava o tronco da árvore de verde e as folhas de marrom, porque eu sou daltônico, eu trocava as cores, né? E aí o meu
castigo era para sair fora. Você falou de árvore, eu lembrei desse episódio. Você falou de natureza. Eu queria ter um cavalo, meu pai não me deu, eu adestrei um porco. Ó. O meu porco virou meu cavalo. Olha só. Aí nasceu o primeiro livro, A Turma de Pulguinha, porque Pulguinha era meu apelido de infância, por ser caçula de 11 filhos. Então. Mas por que eu tô falando? Existia uma relação com a natureza e o mundo ali, os animais, é muito presente, é maravilhoso. Eu acho que quem tem a chance, teve a chance. Foi um presente e você está proporcionando isso hoje. Você tinha um ambiente para receber as pessoas ou você queria uma metodologia para que os pais estivessem mais presentes na natureza? Como que é isso? Pois a ideia é justamente a natureza e o educador, né? É o que eu te falei. O projeto se resume simplesmente nas famílias confiarem as crianças a uma pessoa. E eu digo muito isso hoje, assim, se você quer pôr seu filho numa escola, converse muito com o professor dessa escola, né? Mais do que ver se a escola tem um ambiente agradável, conversar com a diretora e tal, tenha um bom papo com o professor e a professora, porque eles é quem vão ser a referência do seu filho. E para a vida toda, né? Então, essas duas bases, o educador e o ambiente natural. Então a gente não precisava de escola formal, de uma estrutura, de um prédio. A educação ela se dava nos parques públicos da cidade. Então eu recebia as crianças nos parques públicos aqui de Sorocaba. Os pais deixavam as crianças comigo. Algumas eu passava em casa para pegar. E a gente ficava ali nos parques brincando, e era essa a ideia mesmo, de proporcionar o brincar livre com a natureza. E se você for pensar, isso é revolucionário. É tão simples que chega a ser revolucionário, porque nas escolas hoje em dia é difícil de ver natureza, é difícil das crianças, são poucas as escolas que proporcionam essa liberdade da criança poder fazer o que ela está sentindo vontade e sente necessidade para crescer, para se desenvolver, né? Às vezes é tudo muito quadradinho, assim. Então a ideia é essa, assim, é o simples que é profundo. É uma educação nesse sentido. Ficou complexo e nós estamos tentando, de qualquer forma, ficar simples de novo, né? Pois é exatamente isso. Então eu comecei esse trabalho... Usar barra de calça larga, né? Aquela boca de sino, depois ficar estreita, depois aí você quer ficar de chinelo, daqui a pouco você quer ficar descalço. Chega disso, eu quero andar mais à vontade. A simplicidade passa a ter mais valor do que algo talvez assim mais complexo ou até mais tecnologicamente evoluído, vamos dizer assim. Não sei se você concorda com isso. Sim. Especialmente na primeira infância, né? Na primeira infância é o momento em que a criança está desenvolvendo a parte física dela. Então, o que a criança precisa, até a segunda dentição começar a aparecer, é o contato físico com a natureza, é correr, é pular, é brincar. E a parte mental, tanto que nas escolas, está na lei, né? Aprender a escrever, aprender a ler é só depois dos 6 anos, né? Dos 6, 7 anos. Porque isso chega a fazer mal para a criança, aprender a ler ou escrever antes dos 6, 7 anos. Então, faz todo sentido proporcionar esse ambiente natural para as crianças poderem se desenvolver. E com essa liberdade, né? Porque a gente entende que as crianças elas sabem o que elas precisam para desenvolver a potencialidade delas. Então, eu não preciso estar o tempo todo ali, por exemplo, ajudando a criança a desenvolver a função motora dela. Então, ensinando ela a pegar no lápis, assim, fazendo com que ela pincele as coisas. Eu posso soltar ela num parque e ela achar uma borboleta e querer pegar a borboleta com a mão, e ela vai, ou pega um graveto e vai brincando com o graveto e vai trabalhando a coordenação motora dela naturalmente, sem precisar de alguém ali estar o tempo todo explicando para ela ou falando para ela o que ela precisa fazer, sabe? Então, essa liberdade, a criança... Oi, desculpa.
o estímulo dela passa a ser algo natural do ambiente onde ela já está, sem ter que se provocar. Isso. E você, para Isso. atender crianças, esse grupo de crianças, existe um limite de idade, o máximo e o mínimo? Como que é isso? Preferencialmente, a gente estava atendendo a primeira infância, né? E que vai até os 6 anos. Mas vinham muitas crianças mais velhas também, e a gente misturava todo mundo ali. As crianças mais novas seguiam as mais velhas acabavam ajudando as mais novas também, então criavam mais responsabilidade, gostavam de ajudar. Então acabava tendo essa interação que fazia bem para todo mundo, né? As idades. Mas preferencialmente sempre vem mais novos assim. A ideia era a gente montar uma escola, a gente estava se organizando para montar uma escola nesse sentido. E aí chegou a pandemia e agora essa educação está sendo voltada para a família, que também é uma ideia nossa, né? Porque quando eu olho uma criança, eu não olho a criança como um ser isolado. Eu olho a criança, eu vejo os pais dela, eu vejo os avós, eu vejo os tios, eu vejo todo o sistema familiar com o qual essa criança faz parte. Então, ela tá ali, ela tem muito do pai dela, ela tem muito da mãe dela. Então, se eu quiser trabalhar com essa criança, eu tenho, primeiro, antes de mais nada, olhar para os pais dela. Então, agora, a pandemia... Onde que é a origem dela? Oi, desculpa? Entender a origem e aonde ela convive. Fabuloso isso. É isso, é isso. A criança é os próprios pais e o ambiente que ela convive, né? É onde ela está aprendendo a viver e é a maior referência dela. Então, se o pai está calmo, a mãe está calma, a criança está calma. Se o pai ou a mãe estão passando por um momento de estresse, de dificuldade, a criança sente isso e ela, de alguma forma, vai expressar isso na sala de aula. Então, quando eu olho para uma criança e eu sei de alguma dificuldade que os pais estão passando, eu olho com cuidado para essa criança. Eu olho com afeto e honrando os pais, né? Então, confiando nos pais, que eles estão passando por um momento e que daqui a pouco passa. Então, quando uma criança faz birra na sala de aula ou no nosso trabalho lá pela CSE, eu acolho ela, eu não falo para ela ficar quieta, né? Eu sei que tem muita coisa por trás disso. Ela não está ali só com ela. Então, essa é a base da gente trabalhar junto com a família, né? Então, que é a essência da criança. Na escola, eu fazia turismo com um projeto do Pulguinha, com as escolas. Eu aluguei na época a gente fez uma parceria com um sítio, e aí levava, fazia teatro e fazia esse contato. Então, de segunda a sexta, iam as escolas. De sábado e domingo, a gente fazia o turismo familiar, ecológico familiar. Então, a gente recebia as famílias. As crianças iam durante a semana com as escolas, e muitas crianças queriam voltar no sítio, né? Aí tinha um volume menor de pessoas, então fica mais fácil, o atendimento é diferente também, porque elas queriam levar os pais para conhecer. Então, esse contato, a gente via a diferença da criança que conseguia levar os pais para o ambiente. Ele também tinha uma outra concepção, até porque ele foi no local 2 vezes, veio com a escola e depois veio com os pais. Isso agrega muito. Eu também tenho um sonho, não sei que distância está, mas eu sei que vai se realizar, que é uma escola, mas só que é uma escola rural. Eu quero voltar a fazer uma escola rural técnica agrícola, mas para criança. Maravilha! Eu acho, esse é um sonho meu também. Compartilho do seu sonho. A gente ensinar a fazer pequenas produções para que as pessoas possam ter mais subsistência, valorizar, enfim, enquanto trabalha, aprende, estuda e se alimenta, vamos dizer assim. É uma mistura de tudo, né? Mas eu gostei de saber que você também tem essa ideia. E essa é a base de várias pedagogias, né? Montessori, a pedagogia Waldorf, eles trazem muito esse contato com a natureza como a essência do crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então, e especialmente o trabalho com a família, com os adultos, né? Então,
aí a gente começa a olhar para o adulto também. E como que ele pode ajudar essa criança ajudando a si mesmo, né? Um adulto calmo proporciona uma criança calma. Então, como que eu vou parar com a birra? Respirando fundo, me acalmando e acolhendo aquela situação de uma forma mais tranquila. Essa tem sido a base desses projetos online que a gente tem feito com as famílias. Trabalhar a essência das crianças, que é a própria família, o ambiente ali. Então, maneiras de contribuir para o ambiente ficar mais propício para a criança, né? Então, adaptar, por exemplo, adaptar a cozinha para a criança, ter os lugares para ela poder pegar um copo, poder pegar um prato mais na altura dela, ter o espaço para ela poder pegar a comida dela quando ela estiver com fome, uma maçã, uma granola, uma coisa saudável, né? Se você deixar bolacha, ela vai acabar com a bolacha e não vai almoçar. Mas se você deixar algumas coisas saudáveis, ela vai comer quando tem fome. E vai almoçar, e vai jantar. Então, ajudar a preparar o lar para as crianças poderem brincar, ter esse momento de brincar livre. Trabalhar os combinados com as crianças também e as famílias. Que tem, por exemplo, assim, como que eu vou fazer um combinado? Você consegue ler os comentários? Eu não estou prestando atenção, mas eu posso ler aqui. Não, eu estou só falando porque Legal. tem a Eliane está escrevendo algumas coisas interessantes. Olha, tem uma pessoa que já participou do seu curso. Ó. A Eliane colocou aqui agora que ter sua independência desde nova. Acho que é basicamente o que você acabou de falar. Legal. Que mais? Enfim, olha aí, o pessoal colocando aqui, ao ver o Felipe trabalhar, nos ensina muito com os pais, filhos, que não vem com manual. Perfeito. Ela foi a sua aluna, a Nanax, é isso? Xandrone, tá Sim, bom? sim. Legal, muito, muito bom ver o pessoal entrando aí, participando, compartilhando também. Eu vou fazer um corte aqui, avisando o seguinte: infelizmente, na hora que eu salvar as lives, todos os comentários, todas as perguntas são deletadas automaticamente, não só no meu canal, mas em todas as lives. Então é legal você entrar lá no IGTV a hora que eu salvar a live, se possível ainda hoje, senão não faz mal, mas tem que entrar, deixa as perguntas para o professor, deixa os comentários, deixa os elogios, os reconhecimentos, para que ele possa interagir e até responder você, porque infelizmente depois que a live encerrada, os comentários somem, mas seja nesse canal, seja em qualquer outro, então tem essa concepção, senão às vezes o seu convidado, a sua pergunta não é respondida e você pode ficar com aquele sentimento. Nossa, fiz uma pergunta, perguntei lá, ninguém me respondeu, porque na verdade a gente está numa linha de raciocínio, pode, né, às vezes vai pular mesmo, não vai conseguir responder todo mundo, mas vale a pena entrar no IGTV. Professor, você tem um formulário que você sugeriu, fazer o quê? Tem um formulário para que para traçar o perfil da criança, da família, ou qual é o benefício desse formulário que você disponibilizou para aqui o pessoal que está assistindo a nossa live? Então, na semana que vem, eu vou estar lançando agora um projeto que chama o Brincar Livre em Casa em uma semana. Brincar? Então, o Brincar Livre em Casa em uma semana. Qual que é a ideia desse projeto? Na verdade, as crianças sabem como brincar livre e os pais, grande parte, sabem a importância do brincar livre em casa e como proporcionar isso. Mas a gente fica tão atarefado, né, e tão vinculado com o dia a dia, com a correria de ter que trabalhar e ter que cuidar da casa, e que a gente acaba se esquecendo e não dando tanta atenção para isso. Então a ideia do projeto é voltar um pouco a atenção para algumas coisas essenciais que ajudam esse brincar livre a acontecer em casa, e que em uma semana eu vou propor alguns desafios, todo dia eu vou propor um desafio, que na verdade, um estímulo a um olhar para a criança, para o ambiente, para casa, e que aos poucos, até o final da semana, a criança vai ter mais tempo para ela poder brincar livre, vai ter mais concentração nesse momento, né, que é tão importante para a criança, que é o momento onde ela
processa todos os aprendizados que ela tem durante o dia e expressa e desenvolve, potencializa esses aprendizados através do Brincar Livre. Então, o Brincar Livre, ele é diferente do que, às vezes, você olha pelo nome assim, né? Parece que é algo assim, poxa, brincar livre é brincar de qualquer jeito, né? Não, a criança não ajuda em nada, né? E muito pelo contrário, o Brincar Livre é o momento onde a criança tem a autonomia para se desenvolver, para ela poder desenvolver a potencialidade dela através do que ela sabe, do que ela está precisando, sem ter alguém ali falando para ela o que ela precisa. Perfeito. Aqui na bio eu vou deixar o link desse formulário. Então, para eu entender, para quem está assistindo a gente hoje aqui ou vai assistir amanhã, enfim, na IGTV. Entrou ali, preencheu o formulário, você vai entrar em contato, significa que a pessoa tem uma predisposição para entender um pouco mais, seja ele pai, seja ele mãe, ou até alguém buscando aprender a, no futuro, ser um pai ou uma mãe. Seria isso também? Também. E também serve para educadores, para professores que queiram trabalhar o Brincar Livre tanto em casa, com seus filhos, como na escola, com as crianças. Então eu vou trazer durante essa semana alguns princípios do Brincar Livre na prática, que a gente pode olhar na prática e desenvolver com as crianças no dia a dia em casa. E que ao final da semana espera-se que os adultos vão ter mais tempo para poder fazer as coisas pessoais deles, né? Poder trabalhar e focar até no seu lazer, enquanto as crianças estão brincando livremente ali, com mais autonomia, mais segurança. Então é isso que eu vou proporcionar Na verdade, as famílias vão proporcionar, né? É isso que eu vou chamar a atenção para a gente olhar, para dar mais segurança e autonomia para as crianças poder usufruir desse momento do Brincar Livre. E aí eu formulo. Ao vivo tem um horário específico ou é a aula gravada e eu assisto com a minha família a hora que eu desejo, a hora que eu posso? Então, isso é importante porque eu vou lançar um desafio por dia e a família vai poder... É um texto e um vídeo de 3 minutos. É um texto de menos de uma página e um vídeo de 3 minutos, no máximo, às vezes até menos, que é para ser bem prático mesmo, e que é um material de apoio para a pessoa poder entender o porquê daquele desafio e como desenvolver aquele desafio durante o dia. É um desafio que leva 15 minutos, no máximo, e a pessoa vai poder fazer isso no momento em que ela quiser, da forma que ela quiser, adaptado à realidade da casa dela, da família dela. Então é algo que é bem simples e é bem flexível, mas de alguma forma força a gente a olhar para esse Brincar Livre todos os dias e que no final dessa semana a gente podendo olhar para esse desafio a cada dia, tenho certeza, isso já aconteceu nessas 5 semanas, né? A criança vai ter mais segurança, vai ter mais autonomia para desenvolver esse Brincar Livre na casa dela. E os pais também vão ter mais confiança para deixar a criança sozinha, né? E nesse momento desse Brincar Livre. E aí esse formulário que eu passei para você é um formulário de inscrição mesmo, com alguns dados, e daí eu vou poder entrar em contato depois para a gente formar esse grupo de WhatsApp e juntos começar esse desafio durante essa semana. Então, gente, para quem está ouvindo essa live hoje ao vivo ou daqui a alguns dias, não importa, entra aí no formulário. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo até daqui a um ano. Mesmo assim, entra no formulário, porque o professor ele vai ter acesso aos seus dados, ele vai entender um pouquinho da sua pessoa, das suas necessidades, ele pode entrar em contato e compartilhar e entrar em contato. Com certeza, vamos falar assim, esta tendência desse tipo de educação livre, de compartilhar experiências. A gente está tendo um novo olhar para a educação, graças a Deus, uma forma diferente de sendo cuidado. E eu acho que independente que é hoje, ou talvez se você estiver assistindo esse vídeo daqui 50 anos, e se todos nós tivermos o privilégio de estar vivo ainda, né, professor? Aí você responde, entra ali, conversa, e com certeza muita coisa já se atualizou, mas a gente não vai perder a essência do educar de uma forma ecológica e próxima da natureza. Sim, com certeza.
Eu vejo assim, uma vez me perguntaram, Renê, daqui a 20 anos, o que eu contaria de história para os meus filhos sobre esse momento da pandemia. E Interessante. aí eu pensei assim, como em todos os desafios que a gente está passando, né, tantos problemas que estão aí acontecendo, mas por outro lado, como tudo isso é uma grande oportunidade para a gente olhar para nós mesmos e especialmente para a educação de uma forma diferente, né? Então, esse desafio que está todo mundo passando de ter que conviver com os seus filhos, as crianças, diariamente, com os outros familiares todos os dias, né? O tempo todo, força a gente a olhar para coisas que a gente não estava olhando antes, né? Para a gente poder melhorar a convivência, inclusive, com essas pessoas, na nossa família, cuidar mais das nossas crianças, que estava muito fácil às vezes, né? A gente deixava as crianças nas escolas, pegava à noite, dava banho e punha para dormir. Muitas vezes era isso que acontecia. E agora, de uma forma bem desafiadora, claro, mas a gente está podendo conviver mais com as crianças e poder olhar mais, conhecer mais, proporcionar uma educação diferente. E de alguma forma eu tenho certeza que essa convivência com os pais está sendo benéfica para as crianças. Mesmo com todos os problemas, né, que trazem junto, está sendo muito bom isso. Fabuloso. Meu irmão, a gente teve um pequeno imprevisto na entrada ali na live, então a gente avançou um pouquinho, mas já chegamos a 41 minutos. Então eu gostaria, né, vamos falar assim, que você deixasse uma mensagem final para a galera sobre a sua visão sobre tudo isso, a sua forma de contribuir, né, daqui 20 anos, a sua filha, é filha, é isso? É filho, é filho. É o Qual é o Pietro. nome? Pietro. É o Pietro, Aí tem vem, 5 anos. perdão, Pietro. Isso, E isso, ele Pietro. vamos falar daqui 20, né? Vamos falar desse período, saber o quanto você está produzindo e ajudando pessoas e famílias também nesse momento. Mas deixa uma mensagem para a gente, depois a gente vai para o nosso quadro Contadores de Histórias. Bom, a mensagem que eu posso deixar aqui é que é exatamente nesse sentido de que você possa aproveitar as oportunidades que esse momento da pandemia está trazendo para a gente. Todo desafio é, no fundo, uma grande oportunidade. Todo desafio é uma oportunidade da gente olhar coisas que não estávamos olhando antes. E eu tenho certeza que quando a gente olha, às vezes dói um pouquinho, né? Porque a gente não queria olhar, mas isso acalenta, isso acalma a gente. Então, o meu recado é que você aproveite esse momento para olhar para o seu filho, olhar para sua filha, o que eles estão precisando, o que eles estão querendo dizer para vocês no dia a dia, seja com as birras, seja com as brincadeiras, eles estão querendo dizer alguma coisa e vale a pena acolher e, e aprender junto com as crianças. Aproveitar esse momento de convivência junto com elas aí. Fabuloso, professor. Professor, 3 palavras aleatórias. Me fale. 3 palavras aleatórias. Gratidão, aprendizado Gratidão. e gratidão, Uhum. aprendizado e Aprendizado. transformação. Transformação. Anote as minhas. Pietro. Espera aí, deixa eu pegar um papel aqui. Pode Bem, falar. Pietro. a nossa bio. Pietro Sim. e boné. Como Blé? Boné. Boné. Isso. Repete a sua gratidão, aprendizado e E transformação. transformação. Vamos lá.
Professor, você vai pegar essas 5 palavras, colocar no balaio, constrói uma história com ela, passa para mim, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tem que usar todas as palavras? Já usa todas as palavras na hora que você estiver construindo a sua história e pode colocar as outras também. Gente, então assim, ó, diretamente de Sorocaba para o mundo, professor José Felipe de Lima, e toda boa história começa com Era uma Vez. Então, é com você, professor, Era uma Vez. Era uma vez José Pietro, um menino muito bacana, loirinho, e ele queria ter um grande aprendizado. Esse aprendizado ele teve quando ele encontrou um boné no chão. Ele olhou esse boné no chão e ele olhou e falou: caramba, o que eu faço com esse boné que eu nunca vi antes? Será que eu ponho? Será que ele serve em mim? E aí ele pôs o boné nele e aquele boné não cabia nele. Era um boné enorme, não cabia na cabecinha pequena dele. Mas quando ele olhou, chegou um homem enorme com uma cabeça gigante e falou assim: ei, José Pietro, esse boné é meu. Gratidão por pegar esse boné. O Pietro olhou tão assustado para esse cara, mas sofreu uma grande transformação. Esse menino de poucos anos, olhando para aquele homem gigante, falando de gratidão, tendo esse momento que ele estava tendo esse aprendizado com essa transformação, ele também ficou grato. E esse menino chega numa família e transforma a vida de uma família. Ele chegou em casa e disse: papai, eu também quero um boné, mas um boné que caiba na minha cabeça. Porque eu li uma história de um personagem chamado Pulguinha, e o Pulguinha usava um bonezinho. E eu quero usar um bonezinho assim, igual o Pulguinha. Porque eu tenho certeza que com esse bonezinho eu vou andar no sol, vou poder ter contato com a natureza, e como eu sou muito branquinho, muito loirinho, a chance de eu me queimar no sol é muito grande, então o boné vai me proteger, e eu serei muito grato por você me providenciar esse boné. E então o pai do Pietro olhou para ele e falou assim: caramba, filho, agora eu vou ter que achar um boné do seu tamanho. Aonde é que a gente vai achar um boné desse tamanho? Eu não tenho um boné desse tamanho, eu não vi nenhuma loja com um boné desse tamanho. Onde que a gente vai achar um boné desse tamanho? Foi aí que o filho olhou para o lado e viu uma almofada e falou: pai, essa almofada aqui bem pequenininha, quem sabe se a gente puser um papel, grudar um papel nela, cortar mais aquela outra roupa e aquela bota e a gente costurar uma coisa na outra, será que a gente não transforma isso tudo num boné pequenininho para mim que cabe na minha cabeça? Aí o papai falou assim: puxa vida, filho, vai dar bastante trabalho a gente poder fazer tudo isso, né? E ele falou assim: poxa, mas a gente vai poder aprender a fazer um boné novo e pequeno na minha cabeça. E o pai falou: tá bom, muito obrigado, filho, vamos fazer isso daí então. E aí os dois passaram o dia pegando todas aquelas coisas que tinham na casa e transformaram tudo aquilo num bonezinho pequeno que cabia na cabeça do Pietro. E foi um dia tão gostoso que eles passaram juntos para conseguir construir aquele boné, que eles se sentiram muito gratos pelo dia bom que eles tiveram juntos. E acabou a história, é isso? Uma salva de palmas, coraçãozinhos aqui pro professor, que fechou com chave de ouro, e o Pietro, eternizamos o Pietro numa história, já nesse balaio, todo mundo junto aqui. Professor, mesmo por você ter participado. Gente, entra ali no formulário, que vai estar disponível na bio. Eu vou colocar junto com o texto, falando da nossa conversa aqui hoje, aí no IGTV. E também, se você não é inscrito, se inscreva lá no Peoncast no YouTube, deixe seu like, seu dislike, e também esse conteúdo vai ficar disponível no Spotify.
Lá também é Peãocast, você localiza e curte a gente e compartilha com seus amigos. Eu até brinco aqui e falo, se você não compartilhar essa live, esse podcast, com seus amigos, sua rede de contato, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Ó, abraço, fica com Deus, saúde aí. Obrigado, professor. Obrigado, Mir. Valeu, até mais. Saúde, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Eliane, por incentivar e promover aí o fã-clube. Obrigado.